Oi, gente. Então, eu estou aqui hoje com a Júlia, seguindo nessas conversas que eu estou fazendo para o Papos que Agregam, que é um projeto que eu criei de conversas com pessoas, com profissionais que vêm a agregar nesse ampliar de consciência, que de alguma forma o que fazem, o que trazem, conversam com a forma como eu trabalho, né? Então, aqui na Calimar, o que eu sempre gosto de frisar e as pessoas que eu recebo, né? São pessoas que querem fazer um mergulho profundo dentro de si, buscando a raiz, a causa de uma desordem, né? Então, vou recebendo pessoas que têm uma questão ali com o corpo, com a alimentação, mas que essa questão, na verdade, é a ponta do iceberg para outras questões, né? E aí a gente tem aí, né, a terapia individual, o grupo Curando Comer, e também a minha parceira, que é nutricionista clínica, que vai fazer esse acompanhamento prático com os pacientes. E dentro disso, quis fazer esse convite para a Júlia, que a Júlia já foi minha paciente, né? Já fez terapia individual comigo, já fez o grupo Curando Comer, porque eu sinto que ela fez uma grande virada de chave, né? E realmente conseguiu mudar ali a forma como vinha se relacionando com o autocuidado, com o corpo, com o alimento, né? Ela fez um processo assim muito bonito. E eu pensei, bom, acho que seria muito legal se ela viesse, então eu fiz esse convite, né, Júlia? E estou muito feliz de você ter querido, né, vir, aceitado aí o convite, muito feliz de ter você aqui, né? Ah, Porque, imagina, eu que estou super feliz. porque eu sinto que isso pode inspirar muita gente, né, Uhum. nessa busca, porque às vezes as pessoas estão tão perdidas, buscando ali na superfície uma coisa que na verdade precisa entrar, precisa mergulhar dentro, né? Sim. Então eu queria pedir para você se apresentar, né? Falar sobre você, o que que você quer trazer, assim, se apresentar um pouquinho para a gente Ah, começar. legal. Bom, primeiro eu super te agradeço pelo convite. Acho que quando a gente começou o meu processo lá atrás, eu nem imaginei que um dia eu estaria aqui para Sim, conversar com você e contar um pouco sobre tudo isso, né? Obviamente foi algo muito importante para mim, ainda é, porque é um processo que é contínuo, né? Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, mergulhar em algumas questões, não para nunca mais. sim. E se a gente conseguir aqui com esse papo inspirar outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, eu acho que é maravilhoso. Uhum. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu estou com 42 anos. Comecei, a gente está, né, em 2022, eu comecei a me consultar com a Ana, acho que foi em 2019, então foram aí uns 2 anos contínuos, e passei, né, no início por um processo individual e depois fiz parte de uma das turmas do Curando Comer. E quando eu cheguei até você, eu também estava nessa superfície, né? Porque a minha motivação inicial foi buscar uma orientação nutricional, foi querer resolver um problema alimentar, nutricional, uma questão que já me É, incomodava, né? porque na época E eu atendi em nutrição, coisa que hoje em dia isso, nem atendo mais. exatamente, exatamente. E aí eu encontrei algo muito maior, que foi uma proposta que você trouxe de investigar o que estava por trás da minha relação com a comida, né, das minhas escolhas alimentares. Então, eu também não fui inicialmente buscando isso, mas foi um processo maravilhoso, assim, ainda é até hoje. E falando um pouquinho de onde eu estava, né, de como eu me encontrava naquele momento, eu tinha vários incômodos em algumas outras áreas da minha vida, não só relacionados à alimentação, mas a alimentação e a minha relação com o corpo era algo que, por algum motivo, estava mais pulsante naquele momento, né? Então, não foi uma escolha muito consciente, mas eu acabei iniciando esse processo de autoconhecimento que depois reverberou em outras áreas da minha vida pela minha relação com o alimento.
É, eu sempre falo assim que olhar para minha alimentação foi a ponta do novelo de um embolado de lã que eu fui começando a destrinchar e começando a puxar para coisas muito maiores que surgiram ao longo desse processo e ao longo desse caminho, Sim. né? Então, assim, isso que você está falando é bem importante, assim, porque às vezes a gente está olhando ali só para a superfície, o que está acontecendo, e sem nem entender o que que isso pode estar relacionado, né? Então, Exato. eu percebo, assim, né? Até foi esse um dos grandes motivos de eu até ter feito realmente uma. Você me pegou bem no momento que eu estava transitando de carreira, né? É verdade. Que eu deixei um modo anterior, né? Que eu ainda atendia, que você foi uma das últimas ali que eu ainda atendia em nutrição e fui transitando ali, né, para esse percurso da psicanálise, associando algo ali do comportamento alimentar. E eu sinto Uhum. que essa escuta em psicanálise, ela vai poder dar, permitir que o paciente dê vazão a esses conteúdos mais profundos, que é o que você está trazendo, né? Que estavam atrás dessa sua relação que estava te trazendo um sofrimento, né? Na sua vida. Total, porque eu fui percebendo com esse processo que eu achava que o problema principal era a comida, né? Era a forma como eu me alimentava. Mas, na verdade, eu fui percebendo que, por conta de várias questões que foram construídas ao longo da minha infância e ao longo da minha adolescência, né, da minha vida, eu fui acreditando em algumas crenças, né, que a gente tanto falou e tanto trabalhou, de que eu não era merecedora de muitas coisas boas, né, de que o sucesso não era para mim, de que conquistar coisas legais e de que chegar aos lugares onde eu queria chegar não era para mim, né, eram sempre os outros que tinham que brilhar e eu tinha que ficar nos bastidores. Sim, Isso não era algo muito que eu percebia muito claramente. Eu fui percebendo isso, obviamente, conforme a gente foi abrindo alguns quartinhos escuros aí, botando o dedo em algumas feridas, sim, e foi um processo, né? E é um processo até hoje. Então, eu fui percebendo que todas essas frustrações, os medos, né, as coisas que eu ia deixando de lado, e que eu ia calando em mim, eu descontava de uma certa forma nas minhas escolhas alimentares, né? Então, a forma como eu me alimentava, apesar de eu nunca ter tido um problema muito severo de obesidade ou uma questão de alguma doença específica, né? De alguma questão clínica específica, mas eu estava super acima do peso e as minhas escolhas alimentares eram muito ruins, eram muito pobres, né? Porque eu buscava o conforto, né? A recompensa por todas essas questões e essas frustrações na hora de comer, né? Então, conforme isso foi ficando claro, eu fui vendo que era algo muito maior, né? Assim, era um reflexo de pensamentos e de emoções que estavam dentro de mim e que eu repetia para mim mesma e que eu nem me dava conta que eu repetia para mim mesma, né? uhum, Então, esse processo de entender primeiro quais eram essas emoções e depois da onde elas vinham foi uhum. fundamental para eu começar a transformar isso dentro de mim. E foi só a partir daí que eu comecei realmente a conseguir fazer melhores escolhas e fazer isso que eu acho que é o principal, com prazer, com felicidade, né? Entendendo o quanto que aquilo estava me fazendo bem e o quanto que aquilo estava me reconectando com quem eu sou de verdade, né? Sim, sim. Então, isso que você está trazendo, isso é muito importante. Acho que para todo mundo que está assistindo, que está querendo percorrer um percurso desse jeito, nesse nível de profundidade, que você está falando que você estava descontente com o seu corpo, com a sua alimentação, mas que na verdade isso só estava encobrindo várias frustrações suas e essa ideia de que você não era merecedora de certas coisas na sua vida, né? Exato, exato. Essa sombra de que eu sempre tinha que. Eu fui percebendo que ao longo da vida eu fui fazendo várias escolhas que eram muito mais para agradar os outros
do que para corresponder ao que eu realmente queria e o que eu acreditava como pessoa. E eu fui me distanciando tanto de mim mesma que, para ser sincera, chegou num ponto em que eu não sabia mais o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria. Hum, De tão distante que eu tinha ficado de mim mesma, assim. sim, sim. E isso tudo aparecia na forma de me alimentar, né? De comer muito mais do que eu precisava, de comer ultraprocessados em excesso, fast food em excesso, comer muito. E eu tinha também uma questão que a gente conversou bastante, né? Que eu fiz, né, ao longo desse processo, eu fiz uma transição para o veganismo, que foi algo que para mim foi muito importante, Hum, né? hum, Acho que a gente nem está aqui para falar sobre isso, cada um com as suas escolhas, não tem problema nenhum, mas era algo que eu me sentia muito desalinhada. Eu sentia que as minhas atitudes, que a minha alimentação e tudo mais, estava muito desalinhado com o meu discurso e com as coisas que eu acreditava. sim. Mas eu olhava para esse movimento, eu achava lindo, eu achava maravilhoso, mas eu achava que eu nunca ia conseguir, que aquilo nunca era para mim. Uhum, Então, quando eu tive maturidade o suficiente para conseguir fazer essa transição de uma forma calma, de uma forma consciente, né, e me sentir bem fazendo isso, isso abriu caminho e abriu portas para eu entender que eu conseguiria mudar outras áreas da minha vida também e superar outros desafios também, né? uhum, Então, uma coisa foi muito puxando a outra, assim, acho que foi uma uhum, transformação muito profunda e muito completa. uhum. Isso que você está trazendo também é bem importante, assim, né? Que você conta que você se perdeu de você mesma. Você Uhum, estava num fingimento ali no seu jeito de ser, né? exato. E isso, por si só, já gera uma lacuna enorme dentro de nós, que é por onde pode entrar muita coisa, né? Muita Uhum, comida, muito vício, né? Para tampar essa desconexão toda com o ser, né? sim, Tava num sim. fingimento, né? E eu lembro que uma das sensações que assim que eu mais carreguei por muitos anos foi uma sensação de desencaixe muito grande. Assim, acho que a melhor palavra que define é desencaixe, assim, porque sabe quando você é tipo você querer realmente encaixar um círculo num quadrado, assim. E Sim, eu olhava para a minha área profissional, para alguns relacionamentos, para minha relação com a comida, para os meus planos para o futuro, e as coisas não se encaixavam, assim, os passos que eu estava dando, a direção que eu estava indo, não cabia dentro de mim, né? Só que eu não sabia para onde que eu devia ir então, sim. né? O que eu devia fazer então. Então, assim, acho que o olhar para a alimentação, para mim, foi realmente o comecinho de algo que depois se mostrou muito maior. Assim, foi um Uhum, reencontro mesmo. uhum. É, então, e isso tudo que tem conexão com a história de vida, né? Por isso que algumas pessoas até perguntam: ah, eu posso fazer uma terapia só para olhar o que está atrás de um processo alimentar? Isso não existe, né? Porque, na verdade, você vai olhar para tudo, né? Você Sim, vai olhar para a pessoa, né? Não existe terapia para questão alimentar nesse nível de profundidade, que na verdade parece que você abriu tanto para essa cura que essa cura foi indo para outros lugares, né? Você foi encontrando essa conexão em outras áreas da sua vida também, né, Júlia? sim, exatamente isso, exatamente isso. Eu Uhum, fui me dando conta que, assim, na minha história tinha tudo e tinha todo mundo, só não tinha eu, uhum, né? E uhum, aí eu fui, através desse processo, resgatando essa pessoa que tinha ficado perdida em algum lugar. E uhum. muitas vezes do nosso trabalho, a gente não falou diretamente de alimentação, a gente não falou diretamente de comida. Ela aparecia, obviamente, muitas vezes, né? Mas as questões são questões mais profundas, são questões vividas ali na infância, na adolescência, são coisas que aconteceram na sua vida que foram te impactando e trazendo essas crenças e esses pensamentos e transformando a gente mesmo, Sim, né? sim. Então, uma outra pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, que uma coisa que eu sempre gosto de explicar
é que em vários casos, que nem foi o seu caso, para a pessoa realmente conseguir uma mudança no que ela quer, ela precisa dar esse mergulho dentro de si, que geralmente é num processo de terapia, né? Que a gente dá esse mergulho. Mas conforme você vai dando mergulho dentro, você também precisa fazer certos movimentos fora. Você precisa mudar sua postura fora, Uhum, né? Você pode uhum. encontrar a causa, você pode encontrar a raiz de tudo isso, mas também vai demandar de você fora, né? E o que que você sente que você precisou desenvolver? Como é que foi isso para você? Eu acho que assim, primeiro que eu comecei a me dar conta e a perceber, assim, nada acontece por acaso, né? Eu acho que esse processo ele chegou para mim também num momento em que eu estava madura para ele, né? No momento em que eu estava aberta para olhar para essas questões assim também. Então, o primeiro passo foi perceber que eu realmente ia ter que me deparar com algumas verdades, com algumas questões e ter coragem de olhar para elas, né? Então, acho que assim, entender que nem tudo vai ser lindo, que nem tudo vai ser bonito e que nem tudo vai ser legal é o primeiro passo. Uhum. E aí chegou uma hora em que eu comecei a ter que trazer, a encontrar formas de trazer para fora, para as minhas atitudes, para o meu dia a dia, para a minha rotina, algumas práticas condizentes com tudo que a gente estava trabalhando, Sim. né? E é difícil, é um exercício, né? Você vai encontrando a sua forma de fazer e assim, eu também fui encontrando a minha medida, né? Assim, comigo as coisas foram aos poucos e eu acho que eu sinto que foi um processo que foi muito é, construtivo, assim, foi muito constante. Porque se a gente for falar de resultado, assim, de uma forma mais prática, eu perdi mais ou menos 15 quilos em um ano e meio. Uhum. E eu não fiz uma dieta, né? Eu não estava contando na balança quanto que eu estava emagrecendo ou não estava emagrecendo. Mas isso é um período longo, se você for pensar, porque eu fui aos poucos e eu fui bem aos poucos, mudando a minha alimentação, mudando os meus horários de comer, e principalmente tentando trazer para a prática do dia a dia várias questões que a gente ia trabalhando na terapia. Então, eu não sei, por exemplo, antes de comer um determinado alimento ou de fazer uma determinada escolha, parar para pensar e parar para refletir o porquê que eu estava fazendo aquela escolha, eu estava escolhendo A e não B, o que que aquela escolha significava e representava. Poxa, eu posso escolher alguma coisa diferente agora? Eu preciso disso agora? E tinha vezes que eu precisava, tinha vezes que eu já tinha maturidade para Uhum. falar, não, não é disso que eu preciso agora. Uhum. Uhum. Então, eu acho que esse processo todo, ele vai despertando, pelo menos comigo foi assim, ele foi despertando uma coragem de eu tentar coisas novas e de eu tentar fazer as coisas de uma forma diferente como eu fazia, né? Porque a gente está muito ali numa zona de conforto, Uhum. repetindo as mesmas atitudes, repetindo os mesmos hábitos, as mesmas escolhas alimentares, no caso, e essa coragem de fazer diferente, deixa eu tentar fazer algo diferente hoje. Sim. Deixa eu ver como eu me sinto depois. É Uhum. algo que vem vindo aos poucos e você tem que ir trazendo, né, da É, sessão para a vida real. que é uma parte que ninguém pode fazer por você, que é a sua parte, né? Que é dar esse salto, né? Porque não tem como. Tem um livro que eu gosto bastante, que se chama Não Temas o Mal, que ele diz Uhum. que não tem como você querer um palácio pagando um preço de uma maloca, né? Que tem preço que a gente paga para um crescimento, né? Eu sempre lembro de algo que a gente conversou muito, assim, eu uso isso na minha vida hoje muito, que é a diferença entre o prazer infantil, o prazer do agora e o prazer do adulto, né? O prazer mais maduro, que é você fazer algumas exceções, abrir algumas exceções, né? Fazer algumas escolhas que para o agora podem não ser tão prazerosas, mas que você colhe um prazer futuro, uma recompensa futura que quando você entende essa virada de chave,
e nem sim, sempre é fácil, né? Mas quando você entende essa virada de chave e quando você encontra com esse prazer maduro, com essa recompensa mais madura que vem lá na frente, ela é tão boa de sentir, ela é tão gostosa de sentir, que você naturalmente vai se desapegando daquele prazer mais infantilizado, do eu quero e eu quero agora, eu preciso agora e dane-se o amanhã, sim, né? sim. E eu uso isso assim, eu lembro muito disso e eu uso isso para várias escolhas que eu preciso fazer na minha vida, não só alimentares, Sim, isso é tão né? importante, né? Porque quando existe uma compulsão, o prazer tá ali tá no eu da criança, é um prazer extremamente destrutivo, autodestrutivo, né? Uhum. Que é diferente desse prazer do adulto que você está trazendo, que é um prazer que é maduro, um prazer que pode ser positivamente orientado, né? Sim, e o gostoso é que quando você aprende a lidar com isso, você pode ter também os seus momentos de ter um prazer mais imediatista de vez em quando. Sim, Porque você começa a ficar craque em perceber o quando que aquilo te faz bem ou quando que aquilo é uma fuga, sim. né? Então não significa que a vida fica rígida, que ela fica chata, que fica tudo regrado, não é isso. Uhum. É você fazer escolhas realmente mais maduras, assim. Eu acho que essa virada de chave é o preço que a gente paga, né, para ter a mansão aí que você mencionou. Sim, sim. É, e que isso vai demandar, que nem a Júlia está falando, um empenho. Tanto Um empenho no empenho. trabalho interno, porque, como você mesma disse, é você se olhar no espelho. O trabalho interno tem que estar preparado, né? Que vai vir resistência, vão vir partes na gente que por que ficou escondido, né? Não quer ser visto, né? Então precisa Claro. encarar essa verdade, certas verdades sobre si, sobre a história, as dores, né? Porque daí realmente aí vai ficando bom, né? E essas coisas, essas transformações que vão acontecendo, é porque teve todo também esse empenho interno, esse empenho externo, né? E um outro assunto que eu queria trazer aqui dentro disso tudo é que você também, né, dentro desse processo de olhar para as raízes dessa sua questão que você tinha com o seu corpo, com o alimento, que você foi examinando aí suas raízes, suas questões, né? Você também encontrou a Ayurveda, né? Sim. Então, queria te pedir para você contar um pouco o que que é o Ayurveda, o que que é isso para você. Claro, para mim assim foi uma sincronicidade absurda que aconteceu na minha vida, né? Porque quando eu conheci a medicina Ayurveda, eu estava bem nesse processo de fazer uma transição alimentar mais profunda e eu conheci porque eu fui buscar na internet mesmo, estudar um pouco sobre alimentação, sobre a questão energética dos alimentos, né? E aí eu encontrei vários artigos, blogs e tudo mais falando sobre o Ayurveda e comecei a pesquisar mais. Então, nada acontece por acaso, né? Mas o Ayurveda para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é uma medicina indiana, né? É até onde a gente sabe, é a medicina mais antiga do mundo. Tem relatos aí que contam de o Ayurveda sendo praticado há pelo menos 4.000, 5.000 anos atrás, né? Pelo que a gente tem de registro, pode ser que seja mais tempo. E ela é uma medicina que trabalha basicamente com o reconhecimento da nossa. Ela parte de um princípio de reconhecimento da nossa natureza interior, né? Da gente se reconhecer, da gente ter esse olhar para dentro e entender como que a gente funciona, tanto no corpo físico quanto no corpo mental e espiritual. Uhum. E também o Ayurveda ele traz muito essa questão da reconexão da gente como ser humano com a natureza e com tudo que é externo. Então, a base da medicina Ayurveda, ela é a boa digestão, né? Então, tá tudo, todas as doenças, né? A gente fala no Ayurveda que todas as doenças começam na digestão. Então, uma pessoa que tem uma boa digestão, ela
transforma, tem até um ditado que fala, né, que quando você tem um bom Agni, que é uma boa digestão, um bom poder de digestão, você pode transformar veneno em néctar. E uma pessoa que tem um Agni ruim, um poder digestivo ruim, ela pode transformar néctar em veneno. Uhum. Então, esse é um ditado, né, uma frase bem conhecida do Ayurveda que eu gosto muito. Só que quando a gente fala de digestão, a gente não está falando só da digestão do alimento. Do Uhum. alimento, sim, também, é claro, mas a gente está falando da digestão de tudo que é externo e que chega até nós. Então, a Sim. digestão das emoções, dos pensamentos, da luz do dia, dos barulhos que a gente escuta, né, das relações que a gente tem, do clima, tudo isso vai compondo a nossa saúde. Uhum. E o porquê que eu falo que foi uma sincronicidade? Para a gente perceber isso tudo no nosso corpo, tem duas palavras dentro da Ayurveda que são mandatórias, que são fundamentais, que é a autoobservação e a autorresponsabilidade, Uhum. né? Então, esses dois termos, eles têm muito a ver com todo o processo que eu estava passando. Uhum. Então, sabe quando é um boom, assim? Quando eu comecei a ler um pouco mais sobre a Ayurveda e a entender um pouco mais e a fazer essa conexão de tudo que a medicina Ayurveda traz com o que eu estava passando naquele momento da minha vida, eu fiquei muito apaixonada, fiquei muito Uhum. encantada, assim, Uhum. né? E aí eu comecei a estudar, né? Eu estou no final do meu curso, um curso de formação em terapeuta Ayurveda, que é um curso de 2 anos. Aqui no Brasil a gente não tem a faculdade de medicina Ayurveda, na Índia sim, né? Tem médicos mesmo formados. Aqui a gente tem os cursos de profissionalização para os terapeutas. E eu estou terminando o curso no comecinho do ano que vem, Legal. e estou aí aos poucos, enfim, começando a atender algumas pessoas, né, estudando cada vez mais e trabalhando muito em mim, no meu corpo, no meu dia a dia, na minha rotina, todas essas questões, assim. Uhum. Isso é tão legal porque você foi fazendo esse resgate mesmo, né? E Eu foi fui, aprendendo também a se observar, se responsabilizar, que envolveu, porque para mudar a postura a gente tem que se responsabilizar, tem. né? Você sabe que o meu mestre, né, que é o Dr. Ruguei, e todos os meus outros professores, eles sempre falam que, assim, o que a gente faz por nós na nossa rotina diária, as pequenas coisas que a gente faz na nossa rotina diária, elas causam muito mais impacto na nossa saúde do que o que um médico vai fazer pela gente em uma consulta, né? Uhum. Óbvio, eu não estou falando que ninguém precisa de médico, não é isso, né? Claro que são profissionais super importantes, mas a gente não pode terceirizar a nossa saúde para uma consulta com um médico e achar que ele vai resolver, porque o que a gente faz ali no dia a dia traz muito mais saúde ou doença para o nosso corpo. Sim, E isso é autorresponsabilidade pura. é. Mas isso também envolve sair, de uma postura da vítima, que tanto, né, quer culpar o outro, responsabilizar o outro, responsabilizar a indústria, responsabilizar tudo que é externo, ao invés de olhar para si, É, quanto também acho que a solução está na mão do outro, e não é verdade, né? exato. E se você for analisar, a medicina Ayurveda, ela é uma medicina muito simples, né? Ela fala muito de coisas muito básicas. Então, a maioria dos remédios, pelo menos para quando a gente está num nível de prevenção, né? Mas a maioria dos remédios, eles estão na nossa cozinha ou no nosso quintal. É através do alimento, é através das plantas, das ervas, do nosso estilo de vida que a gente previne as doenças. Uhum, Só que isso é muito distante do estilo de vida que a gente tem hoje na sociedade moderna. Então, uhum, daí vem toda essa vitimização, né, de falar, mas é muito difícil, mas os meus horários, mais o meu trabalho, mas eu não tenho tempo de cozinhar, mas eu não tenho tempo. Então, sair desse papel de vítima já é difícil por si só. E, uhum. numa sociedade moldada da forma como a nossa sociedade é hoje, é mais difícil ainda, né? Mas é muito possível. Eu sou a É, prova viva de que é muito possível. sim, e também porque isso do você dizer que você não tem tempo, isso também mostra muito sobre a sua prioridade, porque isso Exato. também às vezes não é uma prioridade. O autocuidado não é uma prioridade.
Então também é importante ver assim o que está atrás desse discurso, como você disse lá no início, às vezes não se achar merecedor, né? Assim Exato, como não se acha exato. merecedor de tantas outras coisas na vida. E isso só através de uma busca mais profunda, um mergulho mais profundo que você vai descobrir, porque senão não tem como, né? E olha só como é interessante, né? Quando a gente começa a trazer essa energia da mudança para a nossa vida, seja ela qual for, não precisa ser necessariamente pela alimentação, mas quando você põe alguma coisa que está te incomodando em mudança, nesse caminho de mudar, de olhar, e encarar e analisar e falar, poxa, vou mudar isso, outras coisas elas vão chegando, né? Não foi É, à toa que a Ayurveda chegou para mim agora, é né? verdade. Nesse momento, sabe? Não É, foi à toa, é porque você traz essa energia para você, assim, e não estou falando de algo místico, mágico, não é isso. Mas é porque você põe essa energia em curso na sua vida, né? Você traz você traz mais vida para dentro de você. porque assim, no meu entendimento, você está fazendo um resgate do seu ser. E tem Exato. camadas que encobrem esse ser. Então, no seu caso, você foi aceitando olhar, né? Se olhar no espelho, olhar para essas camadas, olhar para sua história, olhar para tudo que estava negado. Por isso que tudo vai abrindo, né, Júlia? Que nem você está contando, né? As coisas foram acontecendo, outras transformações começaram a acontecer aí na sua vida também, né? Mudanças. Sim, e aconteceu muita coisa. Eu mudei até de cidade, né? Mudei de Sim, cidade, plantei horta, tenho as coisas no quintal. Eu fiz sim, muitas mudanças, assim, que foram calhando e foram se encaixando na minha vida, assim. E sim, tomara que venham outras ainda. sim. E por último, o que eu queria te perguntar é, por essa visão do Ayurveda, que você também já está quase aí formada, o que o Ayurveda vai falar sobre essa reconexão com o ser, né? Com a nossa natureza interior? Então, quando a gente começa a pesquisar ou a estudar sobre a Ayurveda, a primeira coisa que aparece são os doshas, né? Todo mundo quer saber qual que é meu dosha, e as pessoas, num primeiro momento, numa análise um pouco mais rasa, tendem a achar que tem ali uma listinha pronta de coisas que cada dosha pode fazer. Então, né, os doshas são 3 biotipos, as pessoas são divididas de uma forma macro em 3 biotipos. E aí Sim. você tende a achar que dentro daquele biotipo tem uma lista de coisas que você pode comer, de rotina diária que você tem que ter. E quando você vai estudando um pouquinho mais, você vê que não. Você vê que existe uma base de orientação para cada um desses 3 biotipos, né, que podem ajudar a gente a começar nesse processo de autoconhecimento, mas cada ser humano é um só. Então, se a gente tem 8 bilhões de pessoas no planeta, é como se a gente tivesse 8 bilhões de doshas, 8 bilhões de biotipos diferentes. Sim. Então, o Ayurveda, para mim, ele faz essa relação com o autoconhecimento nesse ponto, né? Que se você não, a gente começa a entender que só parando para se auto-perceber Uhum. é que a gente vai entender o que que faz bem e o que que faz mal, qual a quantidade que eu posso comer, que eu posso beber. Não tem Sim. muito essa coisa de que assim, tem que beber 2 litros de água por dia. Não, tem gente que retém muito líquido e que não precisa de tanto, tem gente que precisa de mais. Nenhum médico ou terapeuta vai conseguir falar isso precisamente para você. Uhum. Então, esse olhar para dentro, né? Esse e se conhecendo, como que você reage aos alimentos, como que você reage ao clima, o que que acontece quando a estação do ano muda, como é que você se sente, como que você fica quando você está num lugar com muito barulho, você tolera, você não tolera, são coisas muito sutis, mas que vão compondo o que que é o seu estado de saúde, o seu estado de equilíbrio. Uhum. E assim, isso só acontece quando a gente realmente para, traz um pouco de silêncio, né, de paz interior e se dá Uhum. tempo de se auto-observar, né? Uhum. Então, eu acho que está muito relacionado dessa forma, né, o Ayurveda com o autoconhecimento. É isso que você está falando da individualidade, né? Exato. Que é uma questão da individualidade, até isso da individualidade, até mesmo.
para qual processo de tratamento que você vai buscar, né? Com qual profissional que você vai se encaixar, para o que você tem. Isso é tão importante, né? Sim, total, totalmente. E também as coisas mudam muito. O Ayurveda fala muito isso, né? As coisas não são estáveis. A vida, ela é cíclica, né? A saúde, ela é cíclica. A gente não tem assim, estou saudável ou não estou saudável. Ao longo Sim. do dia, a gente oscila, né? A gente de manhã está de um jeito, de tarde está de outro, e ao longo da semana, e ao longo do mês, e ao longo da vida. Então, tem ciclos da vida que a gente está. Se você está numa fase em que você, nossa, tô numa fase de trabalhar para caramba, tenho filho pequeno em casa, tenho que estudar à noite, você vai ter que adequar a tua rotina e os seus hábitos de saúde para aquela fase. Quando você É. entra numa outra fase da vida, você faz outros ajustes, e talvez nessa outra fase um outro profissional te acompanhe melhor. Sim. E tudo isso que a gente está falando, a gente fala, fala e volta para o mesmo lugar, que é autoobservação e autoconhecimento, Uhum. né? Sim. Então é mais ou menos isso, assim, a gente tem que entender que tudo é cíclico, né? Que as coisas não são o 8 ou 80, né? E que a gente tem que ir se observando, porque para mim, assim, ter saúde se o nosso corpo está fazendo isso, é a gente também conseguir fazer isso para acompanhar. Não é ficar brigando que o meu corpo está aqui, eu estou aqui, eu quero, entendeu? Uhum. Sim. Então, é ter essa flexibilidade para ir fazendo esses ajustes, assim. Faz Olha, o Ayurveda diferença. é um mundo à Uhum. parte. Eu tô só no comecinho desse, Sim. mas é muito encantador, assim, é muito bonito. E eu acho que é legal de colocar também, eu gosto bastante dessa visão, que a doença, quando ela aparece, então aqui, que no caso aqui da Calimá, né, que as pessoas vão ter uma doença psicológica chegando ao alimentar e ao corpo, né, quem procura. É, esse tipo de doença é um sinal de alerta, que algo Sim, está precisando ser visto, é um sinal de alerta. Então, aqui a gente está falando de um problema emocional, né, por trás. Mas daí a gente pode abrir para as outras doenças, que na verdade pode ser um chamado muito profundo para você, né? Quando alguma coisa assim acontece. É um sim. pouco isso que você está falando, que a saúde ela não é algo estável. Se de repente teve uma oscilação, abriu alguma coisa, tá? Aqui estou falando de uma questão emocional, mas podem ser outras questões que você vai ter que fazer um resgate aí, né? E é interessante isso que você está falando, porque pela visão do Ayurveda, é, tem seis fatores principais que causam o início dos processos de adoecimento, né? O início dos desequilíbrios. Antes da gente ficar doente, o nosso corpo começa a desequilibrar. O primeiro Uhum, deles, por ordem de importância, o primeiro deles é a saúde mental, são uhum, as emoções. É o primeiro. O segundo é o estilo de vida, depois vem tudo que é externo, né? Clima, estação do ano, os ambientes em que a gente frequenta. O quarto é a alimentação. O uhum. quinto é a genética. E o sexto é o karma, né? Que são questões que a gente traz para serem transformadas. Se você olhar desses seis pontos principais que trazem o adoecimento, os quatro primeiros estão nas nossas mãos, né? Que é o emocional, o estilo de vida, a nossa relação com o ambiente e a alimentação. Uhum. Né? A genética a gente não transforma, mas de acordo com o nosso estilo de vida, a gente aciona ela ou não. Sim, E sim. o karma é o karma, né? O karma está aí para a gente trabalhar. Sim. Mas você vê que as questões emocionais, elas estão em primeiro lugar dentro de uma visão ayurvédica de como a gente aos poucos vai adoecendo, elas estão tá em primeiro lugar, né? Sim. Então, uma grande importância para isso, né? Total, total. É. Então, acho que é isso, Júlia. Quero te agradecer muito por essa conversa. É muito inspirador mesmo. Ah, que bom. Eu Eu fico imagino que muito muita feliz, gente deve ter assim. gostado. Como eu te disse, eu nunca imaginei há 2 anos e meio atrás, que a gente estaria aqui batendo esse papo sobre isso.
Se alguém estiver vendo esse vídeo assim e estiver numa questão, num processo interno, é algo que vale muito a pena, sabe? É algo que é muito gostoso de passar, por mais que não seja sempre fácil, mas é muito importante, né? Assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era há 2 anos atrás, assim, eu acho que eu só cresci nesse processo. Eu queria te agradecer pelo convite, você sabe que eu sou muito fã de você, sou muito fã, né, do seu trabalho, e para mim é um prazer enorme estar aqui. Ah, obrigada. Eu vou deixar também você marcada aqui, né, nos Tá bom. vídeos, aí todo mundo também pode conhecer tanta publicação legal que você está fazendo do Ayurveda, né? Acho que isso é tão bacana. Quando eu quis te chamar, era para você contar do seu processo e contar do Ayurveda também. Então, acho que também é legal É, isso, né? ah, legal, legal. É isso aí, eu estou super disponível. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem também, fica à vontade. Então, tá bom, querida. Então, beijão para Obrigada. você. Beijo, Ana. Beijo. Tchau. Tchau.